Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem muita informação do Flamengo aqui no nosso canal, isso porque saiu uma matéria ontem falando sobre a contratação do jogador De La Cruz. O Flamengo está se antecipando antes mesmo da janela de transferência se abrir. O Mengão quer contratar o jogador, que é, meus amigos, um dos principais jogadores da seleção uruguaia e também do River Plate. A negociação não está nada fácil, mas o Flamengo está disposto a pagar qualquer quantia para trazer o jogador para vestir a camisa do Flamengo. Nós vamos analisar muitas informações no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso acontecer eu preciso muito da força, da torcida, do nosso Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá certo? Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, vou deixar o link na descrição como créditos, mas antes faz o seguinte, vai nos comentários e escreva. Para você, o Flamengo contratando o De La Cruz vai arrumar um meio de campo ali do Flamengo? Essa situação que acontece, por exemplo, com o De Arrascaeta, que muitas vezes se lesiona, não tem um substituto ideal ali para o De Arrascaeta. Na sua opinião, vai dar certo? E também coloque aí a sua opinião. Estamos na reta final, o Flamengo enfrenta o Bragantino na próxima rodada. Você acha o Flamengo vencendo o Bragantino, o Mengão, tem chances de ser campeão ainda? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião, logo no final eu vou dar a minha opinião. Vamos então analisar aqui as últimas informações do Mengão. Você que está tomando seu cafezinho da manhã, bora então analisar aqui o vídeo de hoje. Tem 3 jogadores, 2 titulares absolutos, o meia Arrascaeta e o volante Eric Pulgar, e mais o lateral Varela. Durante cerca de 12 dias, o técnico Tite não poderá contar com esses 3 jogadores nos treinamentos no CT Ninho do Urubu. O ex-treinador da seleção lamenta o prejuízo no início do seu trabalho no clube. Há o físico, ele é o mental, ele é o tático e ele é o técnico individual. E essa junção de fatores é que determina um desempenho, excelência, superioridade, jogar bem, isso tudo interfere. Meu nome é Matheus Ricibach, auxiliar técnico do Flamengo hoje. Nasci em Campinas, São Paulo, tenho 34 anos. Eu comecei tentando ser jogador no interior do Rio Grande do Sul, comecei no Cruzeiro de Porto Alegre, joguei futsal antes, aí profissionalizei no Cruzeiro de Porto Alegre, acabei jogando Série B de gauchão e depois fui para os Estados Unidos, onde eu conseguia conciliar estudos e jogar, recebi uma bolsa. Acabei passando 4 anos lá em 2 lugares diferentes, Kentucky e Tennessee. Me formei lá em ciência do exercício. Depois voltei para o Brasil, fiz alguns estágios, inclusive no Flamengo em 2015. Estive na Europa fazendo estágio em Barcelona, em Inter de Milão. Fui auxiliar técnico do Caxias também em 2015, depois fui para o Corinthians. Do Corinthians para a seleção brasileira, foram 7 anos de seleção e hoje aqui no Flamengo. Eu sou um cara muito positivo, procuro fazer o meu trabalho no dia a dia, procuro me preparar, procuro evoluir sempre com a intenção de ser um cara que vai conquistar, que vai conseguir fazer o seu melhor e ajudar os outros ao redor, então está bem preparados e muito bem, então positivo, proativo e um cara que gosta de continuar aprendendo. Eu tenho uma referência dentro de casa, né? Eu tive o prazer de nascer filho de um treinador de futebol e até hoje ele fala que ele sonha na época que ele jogava e eu me lembro desde criança por eu vivenciar no meio do futebol, por eu estar quando ele preparava treino nos clubes menores, eu sempre estar presente, estar no vestiário, estar com o roupeiro, estar com os atletas. Eu sempre gostei muito dessa parte de preparação, de como preparar a equipe, de analisar adversário, de ver jogadores. Então eu sempre me vi com a referência em casa do meu pai como um treinador de alto nível. Então eu me espelho muito na maneira de ser dele, na maneira humana de ser, de fazer todo mundo se sentir bem. E depois referências de profissionais, tem o Guardiola, um cara que eu admiro bastante, as características e as ideias de jogo dele principalmente. E também uma menção ao Zagallo, que fez pela seleção brasileira, que fez pelo Flamengo também, o que é a história que ele tem.
Ele é um cara que merece muito respeito, é uma referência com certeza. É muito complicado, porque por a gente ter uma liberdade maior, se conhecer muito bem, às vezes a gente não consegue delimitar bem esse limite profissional e a gente acaba entrando em questões que também vai de um conhecer o outro, em discussões, em argumentações, mas hoje acredito que hoje a gente já conseguiu estabilizar um pouco melhor as brigas que a gente teve no passado pra gente conseguir andar junto. O hobby é pescar, cara. Pô, eu amo pescar. Acho que é um lugar que eu consigo me conectar comigo mesmo. Então eu tô qualquer lugar que eu vá, tenha meus 10, 15 minutos, minhas viagens de pesca, minha esposa já aceita que eu tenho que ir, fico lá tranquilo, porque é um momento que a minha cabeça fica focada ali, eu consigo esquecer os problemas, ficar centrado, é a minha meditação, onde eu consigo voltar a mim mesmo. Mas eu aprendi também muito com meu pai nesse sentido, né? Da mesma maneira que eu aprendi com ele, vendo o histórico dele e aprendi também com a experiência dele nos clubes. Eu senti ele passando momentos difíceis, momentos de demissão, de derrotas, depois passando momentos juntos, e isso me fez criar uma casca muito grande. Na Europa, de grandes clubes lá também, tenho certeza que o CT do Flamengo ele fica em alto nível com muitos dos clubes europeus. Então é uma referência, tenho certeza que é uma referência ao Brasil também. Procuro ter o meu sonho sempre muito mais próximo do que é o meu presente. Então hoje no Flamengo, vestindo essa camiseta de um grande clube, podendo estar trabalhando com esses jogadores de alto nível, então o meu sonho com certeza é ser campeão aqui. Não digo inspirar, mas é uma frase que bate na minha cabeça bastante, também vindo dos Estados Unidos, em inglês, if you fail to prepare, you prepare to fail. Se você falha na sua preparação, você se prepara para falhar. Então é um mantra em cima também do que eu falei, de uma característica de Deus sempre está buscando melhorar, sempre está buscando o meu melhor. Eu não posso falhar em me preparar, porque senão eu abro uma brecha para eu não conquistar. Podem esperar com certeza uma comissão, um Matheus, um Kleber, um César, um Tite, Lucas, Fábio e quem chegou agora, que a gente vai abraçar com certeza esse grupo, abraçar essa torcida, porque a gente acredita que o nosso trabalho só vai ser mais forte se todo mundo estiver unido e estiver querendo ir em busca do mesmo objetivo. Fala, nação rubro-negro, o Flamengo se reapresentou visando o jogo com o Red Bull Bragantino, que será no dia 23 no Maracanã e pelo Campeonato Brasileiro, e contou com ótimas novidades. Alan e Davi Luiz, recuperados, voltaram a treinar com o grupo e podem reforçar a equipe de Tite já na próxima partida, essencial para as nossas pretensões na competição. Se liga só. Alan sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo no dia 13 de setembro e, posteriormente, realizou uma cirurgia no tornozelo direito. Já Davi Luiz teve uma entorse grave no tornozelo direito no dia 19 de outubro. Felizmente, a dupla está recuperada. O próximo treino do Mengão será realizado na manhã desta quarta-feira. Cada atividade é fundamental nesta reta final de temporada e é claro que a Flá TV vai estar presente, acompanhar e trazer imagens exclusivas, então fica ligado aí. Gabigol, o cara que entrou para a história do Flamengo. Você mesmo estava comentando comigo aqui, porra, João, aquele jogo lá de 2019, River Plate, aquela coisa toda. Você foi criado no Flamengo, sabe o que é jogar no Flamengo, o que representa isso, e Gabigol se tornou um gigante na história do Flamengo. Só que esse ano o Gabigol está sendo completamente diferente de tudo que ele já foi na carreira dele, né? Ele caiu muito de produção. À distância, o que você acha que está acontecendo com o Gabriel Barbosa? Então, João, vamos lá. Assim, se for botar por números de gols, a temporada dele não é tão ruim. Só que o rendimento realmente, o que a gente já viu o Gabriel fazer, realmente não é. Ele pode muito mais. Sim. Então, o que eu acho assim? Eu acho que esse ano o Flamengo teve algumas trocas de treinadores também. As pessoas acham que não, João, mas isso influencia muito na cabeça do atleta. O Flamengo esse ano está aqui, terceiro ou quarto treinador. Isso já... o Vitor Pereira, o Sampaoli e agora o Tite. Isso. João, cada um com sua ideia, cada um com seu posicionamento, cada um com uma forma de jogar. Isso, e quando o atleta, principalmente o atacante, vai acontecendo e os gols, vai tendo escassez de gols, não vai sendo gol, tu começa a perder a confiança e tu começa a não acreditar no seu potencial. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o Tite é o cara que pode recuperar o Gabigol, para voltar a ser aquele Gabigol
na última linha, um cara veloz, um cara que fazia aquele movimento de profundidade, aquele cara que abriu espaço, aquele cara decisivo. Então eu acho que o Gabigol passa um momento, a confiança dele está lá embaixo, mas eu acho que esse cara ainda, na mão do Tite, da sua comissão, que é uma comissão muito competente, pode ser voltar a ser aquele Gabigol decisivo, mas ele também tem que acreditar no treinador. Então quando o jogador acredita no que o treinador está falando, nas ideias, em tudo que ele está falando, mesmo ele sendo esse cara consagrado, porque muitas vezes também o cara acha que não precisa aprender mais nada por ter ganhado muita coisa. E aí tá ferrado. Aí tá ferrado. Então é um aprendizado todos os dias. E se eu vejo o Gabigol chegar no Tite, professor, preciso ser o Gabigol de antes, preciso ser aquele cara de antes, eu acho que tem que partir dele também conversar com o treinador, o melhor posicionamento para ele, porque eu vejo muita gente falando, João, o melhor posicionamento, mas o Gabigol tem tamanho e respeito suficiente para chegar com o treinador. Sim. Professor, eu rendo melhor nessa posição, quero brigar por posição nessa posição. Conversando uma boa. E ali brigar mesmo, dar o seu melhor para você voltar a ser, para ele voltar a ser o que era antes. Eu acho que ele ainda pode entregar muito com a camisa do Flamengo. Eu acho que o Tite é o cara certo para recuperar ele, recuperar no sentido assim, de voltar a ter aquelas atuações de alto nível, né? E para terminar mesmo, Reinaldo, quem ganha o Campeonato Brasileiro? Uma perguntinha fácil para você, Essa perguntinha aí, João. João, cara, eu acho que vai definir muito esses jogos atrasados. O Botafogo, eu acho que o Botafogo ainda é o favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Se vencer o Fortaleza, eu acho que o Botafogo pode se tornar o campeão brasileiro, mas é um jogo muito difícil. O Flamengo tá na briga também, tem um jogo importante contra o Bragantino. Sim. Cara, mas eu ainda acho que o Botafogo, por tudo que fez na competição, e se botar tudo em prática novamente nesse jogo atrasado contra o Fortaleza e vencer lá, eu acho que o Botafogo ainda pode se tornar o campeão brasileiro. Mas tem o mais, né? Tropeçou, aí, cara, eu acho que Palmeiras não vai dar essa brecha. Perfeitamente. Entendeu? Grande Reinaldo. De acordo com o blog do nosso Mauro César Pereira no UOL, o Mauro postou hoje, o Flamengo vai voltar forte para contratar Nicolás de la Cruz. O meia tem contrato com o River Plate até o final de 2025 e multa rescisória de 16 milhões de dólares. O clube argentino detém 30% dos direitos econômicos do jogador e o Liverpool de Montevidéu, 70%. Com o atleta, o acordo está encaminhado, mas para contar com um uruguaio de 26 anos, que vai fazer 27 em 1º de junho, os rubro-negros terão de pagar à vista essa quantia equivalente a 79 milhões de reais. Só assim o River Plate toparia liberar o De la Cruz. Em 2023, De la Cruz, pelo River e também pela seleção uruguaia, 38 jogos, 10 gols, 4 assistências. Tá aí, portanto, De la Cruz de novo é pauta no Flamengo. Mauro César, a qualidade do jogador a gente conhece. Inclusive, chegou a enfrentar a seleção brasileira agora de maneira mais recente, na última data FIFA. Mas por esses valores, Mauro, bom negócio pro Flamengo? Ele é um jogador que vale um investimento alto, né? É um jogador de seleção, um jogador que tem uma característica... Ele é um jogador que ele participa muito do jogo sem bola e ele é um cara com uma chegada muito forte também na área, bate falta, é um jogador de 26 anos, então é uma idade muito boa, é a idade que o Flamengo tem contratado atletas, é a idade do Pedro, do Ayrton Lucas, né? Então é um cara com muita lenha para queimar, colega de Arrascaeta na seleção do Uruguai. O Flamengo tentou contratar no meio do ano, o River Plate queria o dinheiro da multa, no caso. O que acontece, para as pessoas entenderem? Ele tem um valor fixado em 16 milhões de dólares, equivalente a... O River tem 30% dos direitos e o Liverpool tem 70%. Me parece até que parte desses 70% de empresário, é tudo fatiado. Mas, enfim, oficialmente 70% do Liverpool, né? E 30% do River Plate, embora desses 70% algumas pessoas tenham aí pedaços aí a receber. Mas ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, você só consegue contratar de duas maneiras. Ou o River Plate cede numa negociação, o que o River até agora não quis, ou você paga à vista. Você paga à vista, se o jogador quiser vir, ele vem. A não ser que ele, não quero ir. Então, eles já estão conversando com os agentes do jogador, já tem um acordo bem encaminhado com o atleta. E a maneira de tirar o jogador do River seria essa, pagar à vista. Essa é a grande questão. São 16 milhões de dólares. Eu apurei que o Flamengo tem uma sobra de caixa para fazer esse investimento, mas não a totalidade do dinheiro. Então, ele teria que fazer algumas manobras financeiras. Por exemplo, antecipar recebíveis. O Flamengo tem dinheiro para receber da venda do João Gomes, da venda do Matheus França,
né? Que são jogadores que foram para o futebol inglês. Essas contratações nunca são feitas à vista, tá? Geralmente se paga em parcelas. Essas parcelas nem são mensais. Geralmente a cada 6 meses, algo assim. Você paga uma parcela agora, outra depois, outra depois. Às vezes fica 3, 4 anos pagando o jogador. Então, como o Flamengo tem dinheiro a receber, ele pode fazer uma operação no mercado. Você tem as promissórias, digamos assim, você recebe antecipadamente, dá um desconto para aquele que te adianta a grana, você faz aquela grana toda e pumba, entrega. Mas o que eu apurei é que para fazer essa operação tem que ser muito bem desenvolvida, porque isso tem um impacto, né, imediato nas finanças do clube. Você não pode fazer isso de uma maneira translocada. Por outro lado, o Flamengo pode aliviar a folha de pagamento se porventura não renovar contrato com alguns caras que estão aí em final de compromisso. Falo do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, que já há algum tempo já está decidido internamente que não ficam. Tenho dito isso com frequência. Se o Felipe Luiz renovar por alguns meses para jogar, por exemplo, o estadual, se despedir, como uma homenagem, será um fato novo. A decisão interna é não renovar. Pode ser que eles façam um acordo. Paga um valor menor de salário, paga um valor qualquer, sei lá, ele joga ali, não vai jogar todos os jogos mesmo, vai jogar um joguinho ou outro, aí um dia ele faz um jogo de despedida lá no Maracanã, um jogo do estadual, o pessoal bate palma e tudo, ele vai embora para casa, vai cuidar da vida dele. E o Rodrigo Caio também a decisão é não renovar pela questão física. Mas a gente não pode prever o futuro. Pode ser que amanhã o Tite fale, eu quero contar com o Rodrigo Caio. Vamos fazer um contrato de 6 meses com ele aqui e tal, até o meio do ano, ver se ele consegue ter uma sequência. Ok, tem estadual, depois tem Libertadores. É possível, isso pode acontecer, né? Mas a decisão pré-chegada do Tite era não ficar com nenhum dos dois. O Flamengo até internamente entende que o Rodrigo Caio bobeou quando não foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou contratá-lo, o Flamengo pagaria parte dos salários, porque lá ele jogaria regularmente. Pelo menos, se o Cruzeiro estivesse contratando, não deram o P para o técnico aí. É porque ele ia jogar. Está inteiro, joga. Ele está disponível para jogar um tempão, não está machucado. Mas só entrou agora em 2 jogos com o Tite como volante. Uma emergência, porque ele estava sem volante nenhum, colocou no meio campo. Como zagueiro, ele não joga há muito tempo, que é a posição dele. Mas, enfim, hoje a decisão, já há algum tempo, repito, antes do Tite, é não ficar com nenhum dos dois. O Everton Ribeiro tem uma negociação de renovação por 1 ano. É a ideia do Flamengo. O jogador quer mais do que 1 ano. Se você contrata o De La Cruz, eu acho que é uma senha para você liberar o Everton Ribeiro. Até pela questão financeira. Você vai manter... O Everton Ribeiro já é reserva. Se chega o De La Cruz, vai ser mais reserva ainda. Porque ele disputa a posição. Como meia, ele vai disputar a posição com o De La Cruz. Como ponta, digamos, meia ponta que ele é, mudando um pouco a formação tática e tudo, mas a mesma faixa de campo, tem o Luiz Araújo. E aí você vê o Luiz Araújo contra o Palmeiras, o maior ladrão de bola do Flamengo no jogo. O cara que trabalhou muito de maneira que o Everton Ribeiro não consegue trabalhar. E tem chegada, é rápido, chega no ataque, chuta no gol, de vez em quando faz um golzinho ou outro. Jogador mais jovem. Jogador 8 anos mais novo, mais ou menos. O De La Cruz também, 8 anos mais novo. A tendência é ser um reserva. Aí é aquela questão, quanto custa o Everton Ribeiro? Não é um jogador barato, não ganha pouco. Você mantém um jogador, aí você vai ter que fazer algumas escolhas. Esse é o ponto. Não dá para renovar com todo mundo, né? Os jogadores que ganham bem, são caros, fazendo compromissos de 2 anos, por exemplo, pior ainda, e contratar um cara como o De La Cruz numa investida tão pesada, pagando à vista pelo atleta, porque seria a única maneira de retirá-lo do River Plate. Em tese, também haveria uma outra possibilidade, que seria negociar o seguinte: Liverpool, eu pago a você parcelado os seus 70% e vou cacifar os 30% do River à vista. Acho que isso também pode acontecer, mas o Liverpool quer o dinheiro também já. Para quem não conhece o Liverpool de Montevideo, é um clube muito pequeno. E está liderando o campeonato lá no Uruguai, foi para a Libertadores, enfrentou o Corinthians, inclusive, jogando no Estádio Centenário. Mas é um estádio super moderno. Semana passada eu vi um pedaço do jogo deles lá. Eu vejo jogos malucos também, Vampeta. Liverpool contra Cerro Largo, Campeonato Uruguaio. Eu vi um pedaço do jogo. Chovia por lá, em Montevideo. E aqui um calor do cão, né? Estava chovendo. E, assim, é um estadinho muito modesto. Muito pequeno, um jogo dia de semana de tarde, pouca gente no estádio. Então, uma grana dessa, gente, o que couber ao Liverpool do Uruguai, isso aí resolve o ano inteiro dos caras e mais um pouco. Eles pagam salário, todo mundo paga, reforma o estádio, faz festa, faz o que quiser. É muita grana para um clube desse tamanho. Então, eles querem o dinheiro também. Mas a ideia do Flamengo inicial é pagar a grana e levar o jogador, né? Então pode acontecer esse negócio, mas eu acho que existem algumas outras manobras que vão ter que ser feitas. Acho também que está mais do que na hora, isso caberia ao Rodolfo Landim, né? O presidente do Flamengo cobrar do seu departamento de futebol: olha, eu vou trazer o De La Cruz, beleza. Jogador de seleção, um jogador para jogar na Europa até. Eu não sei nem como é que ele não foi embora para o futebol europeu. É um cara que tem bola para jogar em times europeus. Talvez não jogue de primeira linha, mas em times médios e tal, ele tem condição de jogar. Um cara de seleção, um cara de Copa do Mundo, pô. Até acho estranho que ele não tenha saído. E essa quantia de 16 milhões para um time europeu não é tanto. Não é nada muito significativo, né, pela questão do câmbio. Mas acho que também está na hora de uma cobrança em cima do departamento de futebol para que comece a contratar. É legal contratar, se tem dinheiro, tem que contratar jogador caro, né?
Vai fazer o que com o dinheiro? Vai colocar na caderneta de poupança? Não, você vai contratar jogador caro. O Flamengo tem grana para contratar. Mas você tem que equilibrar isso também com alguns investimentos de jogadores jovens, jogadores promissores, uns vão dar certo, outros não vão dar certo, e jogadores de composição de elenco. Então, por exemplo, lateral do Flamengo é Ayrton Lucas. É um jogador que já foi convocado, é um bom jogador. A temporada dele não foi boa, muito em função também do Sampaoli, que utilizava de uma maneira equivocada, na minha opinião. Prendia muito o jogador com possibilidade de chegada no ataque, um jogador muito agressivo, né? E acho que o São Paulo utilizou ele mal, tanto que com o Vitor Pereira, ele jogava bem, Cebolinha jogava bem, com o São Paulo não, porque ele mudou a forma de jogar da equipe e prendeu esse jogador para liberar o Wesley pelo outro lado. Então ele foi muito sacrificado também esse ano, mas ele é um jogador bom. O Cebolinha agora todo mundo tá falando, tá jogando bem, pode ser um jogador que tem condição, gente. Uma fase ruim não significa que você tem que rifar o cara, você tem que recuperar o cara. Jogador novo, né? Novo, jogador de 20 e poucos anos. E o Tite está tentando recuperar esses caras. Agora, quem vai ser o reserva do Ayrton Lucas? Você vai trazer outro cara de seleção? Vai trazer o Arana? Não dá, cara. Não dá para você ter só jogadores assim desse nível. Por mais que o clube tenha dinheiro. Só se fosse nem o Manchester City faz isso. Se você olhar os reservas, algumas contratações, nem todas são contratações tipo... Mesmo patamar. Tipo, por exemplo, pagaram 100 milhões de libras lá pelo Grealish. Mas agora contrataram para o meio campo lá com a saída do Gundogan o Kovacic. Custou, era do Chelsea, 20, 30 milhões de euros. Quer dizer... Custou menos de um terço, um quarto, um quinto, sei lá, de quanto custou o Grealish. É um jogador bom, entendeu? Um cara já com 30 anos para cumprir. Você pagou já, né, Mauro? Foi a conquista da Liga dos Campeões. Né? Pois é, composição de elenco. Então, assim, no patamar deles, isso é composição de elenco. Ou todo jogador que o City vai contratar vai custar 80, 100 milhões de libras, 100 milhões de euros. Não vai. Então, o Flamengo tem que saber também encontrar alguns jogadores que são, não são tão badalados, tecnicamente não são tão, mas que podem compor elenco. Eu acho que esse é um ponto também que deveria ser uma cobrança do presidente junto ao departamento de futebol. Porque, em geral, o Flamengo vai atrás só de jogadores que custam 8 milhões de euros, 9 milhões de euros. Você tem que ter alguns caras que vão comprar. Aí você equilibra as finanças também e você tem condições de dar esse tiro pesado de bazuca, né? Para pegar um jogador como o De La Cruz. Ele era um ponta, um meia ponta. Né? Ele era como se dizia nos anos 80, um falso ponta esquerda. Ele está jogando como meia esquerda no 4-3-3. Ele pode jogar como ponta de lança, ele pode jogar como ponta. Então, assim, é isso que o Rodrigo falou. E esse meio campo do Uruguai, a grande diferença do futebol uruguaio, eu tive em Montevidéu recentemente, os caras falam assim, mas o Uruguai não tem um Neymar. Não tem, é verdade. Mas ele tem uma quantidade de jogadores de meio campo que são combativos e criativos ao mesmo tempo, que antes não existia. O Uruguai tinha aquele volante Alévalo Rios. E agora tem um jogador como o Ugarte, que levanta a cabeça e enxerga o jogo. E o meio campo do Uruguai hoje é Ugarte, Valverde e De La Cruz. Aí você vai dizer, o De La Cruz é o que destoa do Ugarte do Paris Saint-Germain e o Valverde do Real Madrid. Não. O De La Cruz, em alguns jogos, jogou muito mais do que o Valverde nessa seleção uruguaia, que é uma seleção de construção de jogo. Aliás, na quinta-feira tem um grande jogo Argentina e Uruguai pelas eliminatórias. Dito isso, PVC, você acha que vale pagar a multa pelo De La Cruz? Eu acho que o De La Cruz vale quanto tiver que pagar. Assim, não é assim, né, para pagar. Tem que pagar o que dá para pagar. Eu acho que o Flamengo está falando do De La Cruz há muito tempo. O Palmeiras esboçou entrar na história a tempos atrás, mas não entrou com essa firmeza. O Palmeiras não vai gastar esse valor, mesmo sendo um jogador excepcional. Então o Flamengo a tendência é fazer um negócio para um jogador que interessa ao Flamengo há muito tempo, há 18 meses, digamos. O Flamengo está aí, iniciou a preparação para pegar o Red Bull Bragantino no próximo dia 23 de novembro, ou seja, na outra semana. O Flamengo terá pelo menos 9 dias de preparação para esse duelo importantíssimo. Só que, após a data FIFA, estamos vivendo aí um momento de data FIFA, o Flamengo vai ter 3 jogos em um intervalo de 6 dias. É isso mesmo, 3 jogos em 6 dias. Dia 23, o Flamengo pega o Red Bull Bragantino no Maracanã. No dia 26, o Flamengo pega o América Mineiro fora de casa no Parque do Sabiá. Lembrando que o América Mineiro vendeu o mando de campo, por isso não será lá em Belo Horizonte. E no dia 29, o Flamengo pega o Atlético Mineiro no Maracanã. Desses 3 jogos, obviamente os mais difíceis são Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Confesso que eu estou curioso para ver o desempenho do Flamengo pós-data FIFA, porque o Flamengo vai ter uma sequência insana. É assim que podemos classificar. O Flamengo vai jogar no dia 23 porque não quis liberar o Maracanã para Conmebol na ocasião. Gente, olha só, na boa, com todo respeito, não tem como defender o calendário do futebol brasileiro. Todo mundo reclama.
Na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira reclamou pra caramba. O calendário do futebol brasileiro, de fato, é patético, mas é patético há anos. Não é só agora, não. Inclusive, o Abel Ferreira, quando veio para o futebol brasileiro, ele já sabia que o calendário era terrível. A verdade é essa. Então, fica aí a informação: o Flamengo terá 3 jogos em 6 dias, sendo que um jogo é fora do Rio de Janeiro. Assustador. E por falar em CBF, a CBF definiu que Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, vai apitar o duelo entre Flamengo e Red Bull Bragantino no próximo dia 23 de novembro, às 9h30 da noite. E eu disse no começo do vídeo que o treino do Flamengo, a reapresentação, o Flamengo folgou domingo depois do Fla-Flu, folgou na segunda, se reapresentou nessa terça e teve novidade. Na verdade, novidades. Por quê? O volante Alan e o zagueiro Davi Luiz voltaram a treinar com o grupo normalmente. Inclusive, o Flamengo divulgou imagens, fotos do treino de hoje, e os dois participaram normalmente. A boa notícia é que participaram no período integral. Eu sei que muita gente vai falar assim: ai, Davi Luiz, eu vi lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Quem não me segue lá, sugiro seguir @Veni Casagrande nas duas. Ah, o Davi Luiz não é reforço, poderia ficar até 2024 sem jogar. Ah, o Alan ainda existe. Gente, olha só, o Flamengo vai ter agora uma sequência de jogos extremamente importante. O Alan, por exemplo, é um volante, posição que está dando dor de cabeça ao técnico Tite. Inclusive, posição que o Tite pode não ter Pulgar contra o Red Bull Bragantino. Acho difícil isso acontecer? Acho, mas há chance, porque o Pulgar joga pela seleção chilena contra o Equador lá em Quito, na terça-feira. O jogo do Flamengo é na quinta-feira. O retorno do Alan é super importante para esse momento. O Davi Luiz, a gente não sabe se o Fabrício Bruno se machucar durante os treinamentos, se o Léo Pereira sentiu alguma lesão muscular. Davi Luiz fica à disposição e é um jogador experiente, é um jogador importante. Então, não entre nessa, torcedor, de ficar criticando o jogador nessa altura do campeonato. E por falar em criticar jogador, eu sou um cara que eu estou sempre, entre aspas, criticando o Arrascaeta por conta da parte física dele, que ele deixa a desejar. Mas mesmo não vivendo uma grande temporada com a camisa do Flamengo, o Arrascaeta chegou ao 4º duplo-duplo nestes 5 anos de Flamengo. De 2019 para cá são 4 duplo-duplo. Vê, o que é duplo-duplo? A gente está usando muito esse termo agora no futebol, mas é um termo muito utilizado no basquete para informar quando um jogador com 2 dígitos em 2 características, em 2 quesitos. No caso do futebol é gol e assistência. Então o Arrascaeta nessa temporada ele chegou a 22 participação direto em gol. Ou seja, ele marcou 10 gols e deu 12 assistências. Esse duplo-duplo aconteceu 3 vezes de 2019 para cá, além dessa temporada. E isso aconteceu em 2019, quando ele fez 18 gols e 19 assistências. Foi assustador o Arrascaeta em 2019. Em 2020 ele fez 12 gols, deu 14 assistências. Em 2021 ele fez 9 gols e deu 14 assistências, ou seja, foi o ano que ele não fez o duplo-duplo. Em 2022 ele fez 13 gols, deu 18 assistências. Em 2023 ele fez 10 gols e deu 12 assistências até o momento. Acho que esse número ainda vai aumentar porque, repito, o Arrascaeta não vive um grande momento, mas é o Arrascaeta. O gol que ele fez contra o Fluminense, nossa senhora, o Nino está na saudade até hoje. Por outro lado, quem não vive uma boa fase e não tem bons números é o camisa 10, Gabigol. Sem marcar, com bola rolando desde julho, Gabigol não chuta gol pelo Flamengo há 10 jogos. Que isso, gente? A última vez que o camisa 10 conseguiu chutar gol foi no dia 13 de setembro, na derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. Cara, isso aqui reflete, demonstra, ilustra o que é o Gabigol em 2023. Ah, a bola não tá chegando. Gente, mesmo assim, cara, isso aqui chama muita atenção. Muita atenção. E hoje, o meu parceiro Craque Neto, lá da Band, ele trouxe, apresentador da Band, ele trouxe uma informação importante que mexeu com as 2 maiores torcidas do Brasil. Ele informou que o Corinthians quer entrar na briga pela contratação do atacante Gabigol. Segundo o apresentador Neto, o Corinthians pretende negociar o atacante Yuri Alberto e, com o valor da venda do Yuri Alberto, investir na contratação de Gabigol em 2024. Ele disse, abre aspas aí, ó,
O Mano, que no caso o Mano Menezes, quer ele. Quem for vir como diretor de futebol em qualquer das duas gestões vai tentar contratar ele, no caso o Gabigol, porque o Mano quer. Eles podem até falar que não, mas eu estou falando que eles querem, disse Neto. E o Neto a gente sabe que ele é muito bem informado lá no Flamengo. Ah, Vene, mas o Flamengo não está perto de renovar com o Gabigol? Nananina, não. Quem assistiu o vídeo aí anterior ficou bem informado e viu que eu informei que o Flamengo travou a renovação com o Gabigol. Mas por que travou? Eu não expliquei, não dei mais detalhes naquele vídeo, eu vou explicar agora. Por que travou? É o seguinte, dentro da diretoria do Flamengo há um embate interno, porque o departamento de futebol defende a renovação do contrato e os outros departamentos, sobretudo o departamento financeiro, que obviamente é responsável pelas finanças, não é, e quando eu digo responsável pelas finanças, o departamento financeiro, o setor financeiro, ele não gera receitas ao Flamengo, pelo contrário, ele controla a grana do clube, obviamente, tá? Quem gera receita é o próprio departamento de futebol, o departamento de marketing, por exemplo, conseguindo um contrato, patrocinadores para camisa, enfim. E o departamento financeiro, encabeçado pelo departamento financeiro, porque vários outros departamentos são contra a renovação de contrato do Gabigol, tanto é que ela está travada, e há um embate hoje interno na diretoria do Flamengo sobre esse assunto. Então, a renovação não aconteceu por conta disso. Está nas mãos do Landim. A verdade é essa, é o Landim que vai definir. E aí eu perguntei para uma pessoa que defende a renovação de contrato do Gabigol agora, sendo que o Gabigol tem contrato até dezembro de 2024, que ele fala o seguinte, é para evitar, é porque em julho do ano que vem ele pode assinar o pré-contrato e vai colocar dinheiro no bolso. Foi isso que a pessoa me respondeu de maneira bem sucinta. Então eles estão com receio de chegar no meio do ano que vem e a renovação do Gabigol sair ainda mais cara para os cofres do Flamengo. Gente, com todo respeito, vamos lá. Eu não sou gestor de clube, eu não trabalho em nenhuma empresa, mas hoje eu não tenho como renovar o contrato de um funcionário que é reserva, que não entrega, que não chuta gol há 10 jogos, a gente acabou de informar aí, e que não tem nenhum outro clube interessado. Não me venham com essa de que Manchester United está interessado. É óbvio que não está, gente. É óbvio que não está. Isso é cavada. É óbvio que o Manchester United não está interessado num jogador de 27 anos, reserva do Flamengo. É claro que não. Então, assim, de fato, quem sou eu para ter lado, dar a minha opinião? Mas eu já dei aqui a minha opinião, vocês sabem qual é a minha opinião. Hoje não tem nada que justifique, não tem um argumento que justifique a renovação de contrato do Gabigol hoje. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Venez, se chegar no meio do ano que vem ele assinar um pré-contrato, ele não vai fazer isso, gente. Vamos lá, vamos botar aqui no papel. Em qual outro? Ah, o Palmeiras quer ele. Vocês acham que o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, vai permitir que o Gabigol, atleta profissional de futebol, tenha paralelamente a vida de trap que lance música? É óbvio que não. O que ele tem, onde eu quero chegar, o que ele tem hoje no Flamengo, ele não vai ter em nenhum lugar do mundo. Nem outro clube do futebol brasileiro. Então o Gabigol ele não vai querer sair, gente. A renovação pode sair mais cara? Pode. Mas pelo menos será uma renovação mais cara, vai ser uma renovação mais justa. Hoje não faz o menor sentido você dar um aumento salarial para o Gabigol, e com esse aumento salarial, o salário dele iria para casa dos 2 milhões de reais. Com 2 milhões de reais você contrata um atacante de alto nível. Com um salário de 2 milhões de reais você contrata um atacante de alto nível. Ah, mas o Gabigol é ídolo, já está adaptado. Ok, mas isso está no passado. Ele precisa jogar agora, no presente, para justificar a renovação dele futura. E é isso. Hoje existe um embate internamente e a pressão externa, e quando eu digo pressão externa, rede social, torcida reclamando do Gabigol, isso pesou e muito para a renovação ficar travada. E ela não aconteceu até o momento. E para aqueles que me perguntam sobre a renovação do Bruno Henrique, já falei e volto a repetir. Denis Ricardo, empresário do atacante, já disse que está tudo assinado com o departamento jurídico do Flamengo. Por que o Flamengo não divulgou? Isso ele não sabe. Não está mais na alçada dele, foi o que ele me respondeu. Então fica aí a explicação pelo travamento, digamos assim, da renovação de contrato do Gabigol, porque existe um embate muito grande internamente e a gente já vem falando isso durante vários dias. E assim, o embate está grande, é uma queda de braço muito forte internamente nos bastidores do Flamengo sobre essa renovação de contrato
do Gabigol, que hoje é reserva absoluto. E o que mais me espanta nesse caso todo é que o Gabigol, em outrora, ele ficava revoltado com a reserva. Hoje, na minha opinião, ele não está demonstrando nenhuma insatisfação. É isso que me preocupa mais ainda. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está buscando aí novos reforços, né, no caso do jogador De La Cruz, e também aí as notícias sobre a renovação do Gabigol, que está travada, e saiu essa informação recém sobre o interesse do Corinthians pelo Gabigol. Agora, isso aí, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A bola da vez é o De La Cruz. O Flamengo está começando, inclusive já saiu até uma notícia falando que o Flamengo já está acertado com o De La Cruz. Agora faltava acertar com o River Plate. E aí o Flamengo está disposto a fechar o negócio de vez e já aguardar o jogador, porque o De La Cruz está se destacando muito no River Plate e também na seleção uruguaia. E seria um reforço de peso, aonde iria, podemos dizer, que ajustar o meio de campo do Flamengo. E com certeza, eu creio que o De La Cruz se sairia muito bem ali no meio de campo do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, mas o importante é que o Flamengo está se antecipando, tentando antecipar contratações para não ficar naquele entrave no começo de ano. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. E aí tem a preparação do Flamengo para a partida contra o Bragantino. O Mengão se reapresentou, vai ter treino hoje também no Flamengo. O Flamengo está se preparando durante essa data FIFA para a partida contra o Bragantino. E aí a clima de decisão. O Flamengo vencendo o Bragantino, praticamente descarta o Bragantino da briga para o título e o Flamengo entra mais agressivo. Caso empate ou perca, aí já podemos dizer que o Flamengo só vai brigar pelo G4 mesmo. Então é isso aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e escreva nos comentários a sua opinião. Para você, o De La Cruz vai dar certo no Mengão? E o Flamengo tem chances para você de ser campeão brasileiro? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.